nessa bendita hora, pedimos a Ti a Tua presença, a Tua palavra, o Teu Santo Espírito. Amém. Por favor, Senhor, esteja conosco. E que nesse lugar só fale somente sobre a Tua Santa Palavra. Amém. É o que te pedimos e desde já te agradecemos e dedicamos esse culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. A plataforma está liberada para voltar para seus lugares. Obrigada pela participação. Gilberto, Feliz sábado mais Gilberto, uma vez, pega minha Bíblia ali para irmãos. mim. Minha Bíblia ali para mim, que ela fechada. Gostaria de fazer uma pergunta à igreja. Eu acho que todos já tiveram essa experiência, mas eu gostaria de saber. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de plantar alguma coisa? Acho que todo mundo, né? Acho que até as crianças hoje, eu não sei na época de hoje, mas na minha época de escola, em algum ano da escola a gente fazia, a gente plantava um grãozinho de feijão no algodão e aquele pezinho criava uma raiz e ia criando um pezinho, né? Ali algumas semanas e a gente tinha que cuidar daquele pezinho de feijão e se a gente não cuidasse, a gente não passava. Era bem, e a gente ficava ali, né, cuidando com todo zelo, com todo o esmero, para a gente passar, né, na matéria daquela professora, né? E muitas vezes a gente pegava um afeto tão grande por aquela plantinha que a gente colocava até nome na plantinha. Eu lembro que quando isso aconteceu comigo, eu tinha colocado o nome da minha flor de Filó. E aí eu coloquei no copo escrito Filó, e aí eu pintei a plantinha assim, plantinha não, de rosa. Olha. Não deu muito certo não, mas algumas partes da flor chegou inteira lá, e aí eu consegui passar, graças a Deus. Mas cada um de nós, pelo menos uma vez na vida, já teve a experiência de plantar alguma coisa, né? E é uma experiência interessante saber que você esteve ali desde o princípio, que você colocou ali uma sementinha, essa sementinha ela foi colhida, ela foi regada, ela foi cuidada e você vê o resultado, é muito gratificante, né? Eu vou colocar aqui, eu vou pedir para o Sandro colocar na televisão um exemplo de resiliência. Quantos aqui conhecem a fruta tamareira? Ela é bem doce, né, irmãos? A primeira vez que eu experimentei, eu falei assim, nossa, essa fruta é incrível. Aí eu quis mais uma. A segunda eu já não consegui mais, porque eu achei ela tão doce que eu fiquei com enjoo de tanto doce depois que eu comi a segunda. E aí eu percebi que essa fruta ela tem diversos significados. Mas uma coisa que eu achei interessante é o cuidado e o trajeto que essa fruta leva para ela ser colhida. Né? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, não sei se ela está 100% confiável, talvez somente um profissional como Isaac talvez conheça essas informações. Qualquer coisa você me corrige, tá, irmão? Mas enfim, eu vou ler aqui para vocês que na televisão não enxerga. Primeiro, a gente tem que escolher a semente, né? Aí a gente escolhe as tâmaras mais saudáveis, retira o caroço e lava bem, porque ela tem, né, aquele açúcarzinho natural da fruta e isso impede, né, a germinação. Aí tem o segundo passo, né, de colocar os caroços em uma água por 2 a 3 dias, depois plantar em um substrato úmido e manter a sombra. Aí passo 3, a muda, ela leva de 30 a 60 dias e começa a nascer e deixar crescer cada vez mais forte, até o quarto passo, que é o plantio. A planta, quando planta muda em um local definitivo, com sol pleno, bem drenado e cavando, né, num local mais fundo, onde possa, né, adubar também. O quinto passo é o crescimento. Regue com regularidade e faça a adubação periódica e a tamareira vai crescer devagar, mas vive por muitos anos. O sexto passo é a floração, que leva de 3 a 5 anos. A tamareira começa a florescer e surgem inflorescências, cachos de flores. O sétimo passo é a formação dos frutos. Após a polinização, os frutos formam e crescem nos cachos. E o último passo, que é a colheita, que é o 8º passo. Os frutos amadurecem
mudam de cor, é a hora da colheita. Colha com cuidado e aproveite essas bênçãos. O interessante dessa planta é que ela tem muito passo a passo, tem que ser muito paciente, tem que querer muito para poder conseguir colher esse fruto. Fora que isso pode acontecer em até ali em torno de 10 anos, né? Dependendo do local, do solo, do cuidado, do clima, tudo isso. O mais interessante é a resiliência, a persistência, mas uma vez que ela é feita de forma correta, ela dura muitos anos e vão colher bons frutos. A pergunta é, supondo que você tenha uma semente de tamareira e você está ali com toda a esperança, com toda a empolgação, com todo o entusiasmo para poder fazer, né, essa plantação que você gosta muito, é a sua fruta favorita. Aí você segue um passo a passo, os 8 passos para conseguir, né, esse fruto. Espera anos para poder colher esse fruto. E quando chega na época de colher, você não colhe ou colhe uma fruta amarga. Como você se sentiria? Frustrado. Você se sentiria impotente, frustrado, decepcionado. Talvez você quisesse desistir. Talvez você com raiva quisesse praguejar aquela árvore. Talvez você quisesse condená-la, não quisesse mais cuidar dela, porque você dedicou anos e anos da sua vida e ela não trouxe o que você esperava que ela trouxesse. Aí você já parou para pensar que é exatamente isso que a gente faz com Deus? Ele nos deu o seu Filho amado, Ele nos dá a palavra que é a semente, brota no nosso coração. Ele permite que nós trabalhemos anos e anos e anos com essa semente, muitas vezes de forma errada. E quando Ele acha que o fruto vai ser colhido, nós estamos sempre nos decepcionando. Mas é muito mais fácil a gente simplesmente se queixar quando é conosco. Mas o nosso papel com Deus, como tem sido, né? Eu convido vocês a iniciar o tema de hoje, abrindo suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. Eu convido vocês a compartilharem a leitura comigo, tá? Quem puder compartilhar a leitura, pode ser um lendo um versículo, outro lendo outro versículo, e assim a gente segue a sequência. Do 4 até o 8, por favor. Quem achar pode ler. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela, sufocaram. Pode continuar. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então nós temos aqui nessa parábola do semeador. Jesus era um excelente professor, ele é um excelente professor. Então ele usava de parábolas para que as pessoas pudessem entender o ensino da palavra, né? Então, qual é a forma mais fácil de fazer as pessoas entenderem? Trazendo ilustrações. É igual quando a gente faz a adoração infantil, que a gente traz uma ilustração, um desenho, um objeto, para facilitar o entendimento das crianças. Assim, Jesus ensinava as crianças grandes, através de parábolas. Então, naquela época, tínhamos poucas profissões, né? Semeadores, então, quem trabalhava na colheita fazia, né, colocava as sementes, outro regava, outro arava o campo, ou era pescador, então não existia poucas profissões. E naquele momento, quando Jesus falava para aquela multidão, existia um povo a uma certa distância que estava fazendo colheita, né? Que estava fazendo plantio. Então é como se as pessoas naquele momento estivessem ouvindo Jesus e claramente elas conseguiam visualizar aquela cena onde havia um semeador, as sementes caíam, eram roubadas, né? Ou seja, se as sementes eram roubadas, esse papel significa quem? Satanás, né? E passavam por 4 tipos de campo.
né? Só que as pessoas, mesmo tendo essa ilustração, elas ainda não conseguiam entender o sentido no qual Jesus dizia sobre esses 4 tipos de terra, fértil e não fértil, né? Então foi necessária uma explicação, e essa explicação continua no versículo 9. Quem puder ler, pode ler, do 9 ao 15, tá? Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa esta parábola? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros falaram com os seus mistérios do reino de Deus. Os demais falam-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, revela apenas por algum tempo, e a hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Então nós entendemos nessa história que nós temos uma semente e 4 tipos de solo, certo? Uma semente, a semente significa a palavra de Deus. E os 4 tipos de solo são os 4 tipos de pessoas ou 4 fases da Bíblia que nós estamos presenciando. Então nós vamos falar, né, sobre essas 4 fases. A primeiro tem a fase em que a semente cai na beira do caminho, ou seja, é aquele período onde Satanás tenta impedir você de alcançar a verdade, tenta iludir você com falsas profecias, tenta impedir você de ir para a igreja, te afastar dos caminhos do Senhor, trazer para você as ilusões mundanas, para que você possa cada vez mais estar se afastando do Senhor, né? Então, dali por diante, nós já temos outros 4 tipos de solo. O primeiro é o pedregoso, o segundo, aliás, é o pedregoso. É aquele que brota entre as pedras, mas ele não consegue criar raiz e por isso o sol a queima e ela morre. O que significa isso? É quando a pessoa ela vai para a igreja, ela aceita a palavra, ela estuda a Bíblia, mas ela tem um cristianismo superficial. Ela tem um cristianismo onde ela não consegue estar verdadeiramente incluída nele. E qualquer coisa que a decepciona faz com que ela perca esse primeiro amor, faz com que ela saia dos caminhos do Senhor. Ah, irmão, mas isso não acontece assim e muito. E como que a gente pode diagnosticar isso? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, a gente percebe coisas que não nos agradam, isso é normal. Seja na igreja, seja na nossa casa, na faculdade, na escola, no trabalho, sempre haverá regras, diretrizes, pessoas, comportamentos, personalidades que não são aquelas que nós concordamos. Sempre vai ter uma doutrina que a gente acha que deveria ser de forma diferente, porque nós achamos que o nosso jeito é o certo, como se a nossa verdade fosse única e plena. Mas não é assim que funcionam as coisas. E quando nós não estamos verdadeiramente amadurecidos espiritualmente, quando a nossa semente é plantada entre as rochas, entre as pedreiras, e nós não criamos raízes, qualquer coisa que não concorde com a nossa linha de raciocínio, com o nosso pensamento, nós simplesmente ficamos magoados, tristes, decepcionados, muitas vezes enraivecidos e queremos sair da igreja. E aí a gente ouve aquelas famosas frases: ah, mas eu não concordo que a igreja é assim, eu não concordo que o irmão é assim, eu não concordo que a doxologia é assim, eu não concordo que o ancião é desse jeito, porque ele deveria ser de outro. Certa vez eu ouvi uma frase, e nem era comigo, eu estava numa comissão registrando ali, quando eu era secretária, registrando ali uma ata, mas por um acaso essa frase me chamou a atenção entre uma conversa entre líderes,
E eu levei aquilo para a vida. Uma pessoa disse assim, mas eu não concordo com aquilo que o pastor fez, eu acho que ele deveria ter investigado mais, que ele deveria ter feito diferente, o ancião também não fez daquela forma, não posso dizer, não é o caso. Mas, enfim, aí essa irmã chegou para esse líder e falou assim, esse ancião é seu ancião? Não é. Esse pastor é seu pastor? O irmão disse, é. Ele também é pastor do outro irmão? É. É ancião do outro irmão? É. Por que você acha que ele tem que ser só o seu ancião, seu pastor, e não do outro? Aí eu, caramba, essa frase virou a chave da minha linha de pensamento. Ela tem razão. Muitas vezes nós queremos que a direção da igreja faça a nossa vontade sem perceber, e graças a Deus que isso não é feito, porque senão já pensou, se tudo fosse feito da nossa forma, talvez não fosse legal, né? Quando na verdade ela precisa ser imparcial, ela precisa avaliar os dois âmbitos e entender o que é melhor para a casa do Senhor. E nós temos que ter a maturidade espiritual de entender que nós não estamos aqui para decidir futuro de nada nem de ninguém. Nós não estamos aqui para modificar uma diretriz, nós estamos aqui para servir. E quanto mais maturidade espiritual você alcançar, acredite, você vai opinar menos e vai fazer mais. Amém. Esse é o primeiro aprendizado. O segundo é o solo entre espinhos. O que significa isso? É quando nós estamos ainda apegados à matéria, quando nós ainda estamos declinados a aceitar as tentações que o mundo nos oferece. Por exemplo, eu tenho uma vida muito rica lá fora, eu tenho uma vida muito proveitosa lá fora, eu não quero deixar de ir a certos lugares, eu não quero deixar de vestir certas roupas, eu não quero deixar de usar adornos, eu não quero deixar de eu não quero guardar o sábado, porque eu acho que não é dessa forma que Deus irá me salvar, né? E aí a pessoa, cada vez mais, para alimentar o seu eu, né? E se afastando do Senhor, cada vez mais ela vai se afastando e não consegue perceber a voz de Deus no seu coração, ensinando a verdade, ensinando aquilo que a semente foi plantada no seu coração. Ela não permite que essa semente germine, crie raiz. Então, cada vez mais, a vaidade, o orgulho, a inveja, os sentimentos ruins de mágoa, vai fazendo com que você se afaste, né, dos caminhos do Senhor e declinando aquilo que é do seu interesse pessoal. Por isso que cada vez mais nós devemos nos entregar à oração e dizer para o nosso Deus que nós precisamos nos esvaziar do nosso eu e nos encher da presença de Deus, porque a partir do momento que nós fazemos isso, nós passamos a entender melhor o que Ele quis dizer para todos nós e abrir mão de certas coisas que muitas vezes não nos fazem bem. Pelo contrário, elas nos afastam daquilo que é correto, elas nos afastam da salvação, né? Então a semente entre espinhos é algo que nos sufoca, é algo que infelizmente é o espinho da carne, que ainda não faz com que você se entregue por completo, né, ao Senhor, à sua salvação. E por fim, vem a terra boa, a terra que frutifica, é aquela terra saudável, aquela terra que gera frutos, que tem raiz, é aquela terra bonita, que está sempre alegre, confiante e gera frutos lindos, né? Então, essa parábola, ela nos ensina que não só existem tipos de solo diferentes, como fases da nossa vida diferentes. E que um verdadeiro semeador, ele não pode desistir dos frutos, né? A fé, ela precisa estar com entusiasmo e permanecer no entusiasmo. E a perseverança é que vai determinar a colheita, como é o caso do exemplo da tâmara, né? Que é necessário anos e anos para que você possa colher um fruto bom e verdadeiro, né? A perseverança, ela não nasce de forma individual, ela nasce na igreja. Então, para que ela possa permanecer fiel, para que a sua fé possa permanecer fiel, é necessário você viver em unidade, é necessário você estar apoiando uns aos outros de forma unificada, porque a partir do momento que você não trabalha de forma unificada, você passa a estar cada vez mais distante do corpo, da unidade de Cristo, não é verdade?
Então, quando nós decidimos aceitar o nosso Senhor através do batismo, nós aceitamos o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se é uma unidade, se é uma trindade, a igreja também é uma unidade, nós precisamos estar de acordo com essa unidade. No livro Mensagem aos Jovens, página 79, diz: a vida de Cristo foi um exemplo de perseverança, firmeza, que nos consentiu em enfraquecer pela reprovação, o ridículo, as provações e as dificuldades. Então, veja bem, o Filho do Senhor, o nosso Deus, né, mesmo passando por todas as provações, mesmo passando por humilhação, provação, dificuldade, mesmo assim, ele perseverou até o fim. Ele plantou, ele semeou, né? E esse fruto está aqui hoje em nossas mãos, para que nós possamos cada vez mais nutrir o nosso espírito. Assim como nós precisamos nos alimentar diariamente, né, com o nosso desejum, no almoço, jantar, que nós também temos a necessidade de nutrir o nosso espírito através da palavra de Deus e de todos os conteúdos, né, que o Senhor nos proporciona, como os materiais, animais, né, e também através da adoração dos louvores, hinos, também é uma forma de você nutrir o seu espírito. Mas para que isso aconteça, é necessário o sacrifício diário, é necessária a perseverança, mesmo nos dias que você não quer fazer, porque é nesse momento que o seu espírito se fortalece. Amém? No livro Parábolas de Jesus, página 16, diz o seguinte: Jesus não prometeu um solo fácil, ele mostrou que a luta existe, mas o fruto também. Os ouvintes de Pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e nos bons motivos, e estes são fortes em sua justiça própria. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Esses têm raiz em si, porque não estão ligados a Cristo. Muitas vezes, nós estamos tão confiantes em nós mesmos, que nós temos diversas qualidades, que nós somos muito inteligentes, que nós somos muito capazes, tivemos diversos talentos. Vocês já conheceram pessoas que são extremamente, com ego extremamente elevados? Eu conheço gente assim, que você fala assim: você sabe fazer isso, sei fazer isso e aquilo outro. Eu falo 7 idiomas, eu sei costurar, eu sei lavar, eu sei passar, eu sei fazer artesanato, eu sei fazer isso e aquilo. Quando você começa, aí você fica... Chega a ser cansativo, né? Você falar com uma pessoa assim: ah, porque eu sei a Bíblia de capa a capa, eu li ela 3 vezes. Ah, porque eu conheço todas as citações de Ellen White, já li várias vezes. Aí quando você vai falar com ela, com essa pessoa deixa nem você terminar, porque ela já sabe de cabeça, ela vai falar. Já lidou com pessoas assim? É complicado, né? Só que sabe qual é o grande perigo de nos tornarmos pessoas assim? É que cada vez mais que nós nos enchemos do eu, nós nos esvaziamos de Deus. Isso precisa ser o contrário, nós precisamos reverter esse papel. Nós precisamos deixar a semente da palavra de Deus germinar no nosso coração, nos encher da presença de Deus e esvaziar o nosso eu. Certa vez eu ouvi de uma pessoa muito sábia que disse assim: a verdadeira pessoa não é aquela que chega dizendo eu sei, é aquela que chega dizendo eu quero aprender. Amém. A verdadeira pessoa, a pessoa sábia, é aquela que chega ouvindo e não falando. É aquela que, mesmo sabendo de tudo, ela vai estar ali disposta a ouvir você ensinar e aprender da forma que você ensina, e está ali te ajudando, e não dizendo: olha, dessa forma aqui tá melhor, dessa forma que eu fiz aqui, ó, é a melhor forma de fazer, ó, você até fez legal, mas se você fizer do meu jeito vai dar certo, confia em mim. Não é assim que funciona. Nós precisamos estar com o espírito de unidade, de mansidão, e entender que para que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo, nós precisamos estar reverentes à sua presença. Nós precisamos estar abertos a aprender também, porque, acreditem, o Senhor, Ele vai usar a todos, mas aqueles que são iletrados são muito mais fáceis de pregar o Evangelho pela sua humildade do que aquele que fala 7 idiomas. Verdade. Então, que nós possamos nos conscientizar diariamente dessa verdade, amém? No livro Desejado de Todas as Nações, página 175, diz: mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso salvador, ela não obtém nada.
é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. Eu agora vou falar alguns testemunhos de pessoas que não desistiram, e eu vou pedir para o Sandro colocar as imagens para vocês. Testemunhos de pessoas que não desistiram. Um empregado que orou 23 anos por seu chefe e ele se batizou na mesma igreja. Veja, o próprio testemunho hoje do Provai e Veja fala que a esposa orou 14 anos, não é isso, igreja? 14 anos pelo seu marido. E mesmo ele frequentando a igreja, mesmo ele sabendo das diretrizes, mesmo ele frequentando, sabendo de tudo, ele não tinha tomado decisão. Porque o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que a função do convencer não é nossa, é do Espírito Santo. Amém. A nossa função é semear, é colocar a sementinha no coração das pessoas, é levar a palavra. O resto quem faz é Deus. E Ele quer você do jeito que você estiver, com o coração limpo, com o coração sedento, com vontade de trabalhar, com vontade de servir, com vontade de semear. Amém? E o restante Ele vai fazer, não importa se demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, Ele vai fazer no momento certo. Uma mulher que orou 13 anos por seu irmão, ele, a esposa e a filha se converteram. Amém. São milagres como esses que nós precisamos estar nos alimentando diariamente. Agora eu vou contar para vocês a história da irmã Cidinha. Coloca, por favor, Sandro, a história da irmã Cidinha na televisão. Essa é a irmã Cidinha. Ela não sabia ler nem escrever, mas o sonho da vida dela era aprender a ler e escrever, para que ela pudesse ler a Bíblia. Então, quando as pessoas oravam ou faziam um pedido de oração, como ela não sabia escrever, ela desenhava círculos no papel. E esses círculos na cabeça dela eram os pedidos de oração que as pessoas faziam para ela. E cada dia que passava, ela desenhava mais um círculo. E quando ela pegava, quando ela tinha que orar, ela se ajoelhava, pegava esse papel, apontava círculo por círculo e falava: Senhor, esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui. Talvez para nós isso seja sem sentido, mas eu tenho uma plena consciência e acredito que vocês também, de que Deus sabia exatamente quem estava naquele círculo que ela desenhou. Amém. Acontece que o nosso Deus é um Deus de promessas e um Deus de milagres. E ela, deixando ser usada por Deus, né, ela conseguiu, através do som da Bíblia, ela conseguiu assimilar o som à sílaba e foi formando sílabas até conseguir formar palavras. E ela conseguiu aprender a ler e escrever, só ela e Deus. Amém. Pela fé, um verdadeiro milagre, né? Então, nada é impossível, nada, aquele que crê. Nós só precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. Amém. E a partir do momento que nós saímos dessa zona de conforto, nos permitirmos ser dependentes de Deus, Ele fará grandes obras na nossa vida com verdadeiros instrumentos. Amém? Agora eu vou contar para vocês a história da ciclista que terminou com o ombro quebrado. Coloca, por favor, Sandra, a foto dela. Essa ciclista, eu vou ler aqui para vocês porque é uma história real, tá, irmãos? Em 2024, na Copa Mundial de Paraciclismo no Canadá, a brasileira Amanda Oliveira caiu a 600 metros da linha de chegada. Com o ombro fraturado, recusou ajuda médica e empurrou a bicicleta até o fim. Suas palavras impressionam. As palavras dela. Foi doloroso, mas eu vim para terminar. Nem que fosse engatinhando. Ela cruzou a linha aos prantos. Não ganhou medalha, mas venceu no coração. E cada músculo que se motivou a resistir. Perseverar isso, continuar mesmo quando tudo diz para parar. Essa história ela nos dá a plena confiança de que, mesmo que ela não tenha ganhado a competição, mas ela estava ali por um propósito, ela queria terminar com a competição, mesmo que ela não fosse a ganhadora. Ela não estava ali por medalha, ela estava ali por conquista pessoal. E mesmo com toda a dor, mesmo com toda a fratura, ela queria terminar aquela boa obra, né, que era o sonho da vida dela. E nós estamos aqui para terminar a boa obra. Amém. Nós estamos aqui para ser verdadeiros obreiros. Possa ser que você esteja hoje angustiado por alguma circunstância que possa estar vivendo,
Talvez você esteja com um marido afastado da igreja ou que não é da igreja e que você possa viver, né, nessa questão do jugo desigual. Talvez você possa estar com um filho afastado, que não queira mais, não tem mais interesse em vir à igreja, vir ao clube. Talvez você possa estar triste por seus vizinhos, seu pai, sua mãe, que você quer resgatar, que você quer tirar do vício. Mas o Senhor tem para dizer para você essa noite que a sua função é semear como Jesus semeou a terra. Amém. A sua função é levar a palavra de Deus e permanecer em oração, permanecer em perseverança, porque o trabalho que faz é Deus. Amém. E que nessa manhã você possa ter essa certeza no seu coração. Não importa quantas vezes você foi lá fora levar livros e folhetos e alguém te disse um não. Eu sei que muitas vezes isso pode te desmotivar. Você sai daqui com sacolas, pesos, diversos livros, e quando você chega lá fora, você não vê ninguém voltando à igreja com um livro na mão para dizer: eu encontrei a igreja adventista através desse livro. Você não tem que se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar é fortalecer o seu espírito, entregar esse livro, entregar esse folheto, porque chegará um dia que eles cairão das estantes, eles abrirão as páginas, eles falarão os corações, mas isso não depende de nós, depende do Espírito Santo. A nossa função é trabalhar, é semear e orar para que o fruto possa ser colhido. Amém? Nessa manhã, convido você a estar analisando o seu coração e pedindo a Deus. A Clara vai vir cantar aqui à frente e que nesse momento, quando ela estiver cantando, você possa pedir a Deus para limpar o seu coração, deixar ele bem limpinho, para que quando você saia aqui nessa manhã, você possa desbravar as ruas de Marechal, você possa semear, ser um verdadeiro semeador. E se você achar que você não tem talento para isso, que você possa pedir a Deus ajuda, para que você seja um verdadeiro obreiro, um verdadeiro evangelista, perseverante, que não desiste de levar a palavra de Deus. Amém? Amém. Tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação, me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você.
Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, nós iremos nos prepararmos para ser semeadores. Mas antes disso, eu queria convidar todas as mulheres a virem aqui à frente. Seja adultas, idosas, crianças, todas as mulheres, de todas as idades. Todas as mulheres. Eu vou pedir a ajuda da Iris e da Paula. Vocês me ajudam a distribuir esses corações, um para cada mulher, por favor? Alex, pede para alguém buscar o coração lá em cima. Não, você não, eu vou precisar de você aqui. Pede para alguém buscar o coração lá em cima, por favor. Iris, entrega, por favor, um coração para cada mulher. Isso aí. Amém. Nesse coração está escrito: ei, mulher, você é especial, é incrível e é amado. E no verso está escrito: Jesus te ama. Nesse momento, cada uma vai receber um coração e um folhetinho que é o convite da semana de evangelismo, tá? Todas as mulheres, quando receber esse coração, juntas, nós vamos nos ajoelhar. E toda a igreja também pode se ajoelhar. Amém. O ancianato vai orar por nós, tá? Os 2 anciãos irão orar por nós, estender as suas mãos para nos abençoar. E já com a bênção na mão, nós iremos sair e levar esses corações. Iremos entregar para essas mulheres na rua, não é o coração, é o amor de Cristo. Amém. Então que você possa estar com um lindo sorriso no rosto, entregando esse coração e dizendo para essa mulher o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, o quanto ela é especial. Amém? Pega lá. Então o ancianato vai fazer essa oração e depois ele irá direcionar a gente qual o local do evangelismo que nós iremos trabalhar, tá bom? Um Amém. Começa e o outro termina, irmão. Tá ok. Vocês estendem as suas mãos, a igreja, todo mundo, vamos nos ajoelhar e vamos orar a Deus pedindo essa capacitação. Amém. Tá ok. Som. Tá aqui. Som. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. Sempre, Senhor. Nessa caminhada, Senhor, rumo às mansões celestiais, grande será o desafio dessas mulheres que estão aqui, Pai. Verdade. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Grande será o desafio. Mas elas decidiram, Senhor, caminhar com o Senhor, mesmo diante dos problemas que se encontram na sua direção. O Senhor venha fortalecer cada uma delas em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que elas venham entender claramente que em qualquer momento o Senhor estará do lado delas. Pai. Assim seja. Fortalecendo a sua fé, a sua vida. Nós sabemos que são grandes as lutas, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho. Sim. Abençoe as tuas servas em nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai querido. Derrama em nome de Jesus Cristo sobre a vida das tuas servas, Pai, a porção dobrada do teu Espírito. Amém. Para que aonde elas colocarem a planta do pé, a tua presença seja ali com elas, Pai. Amém, Senhor. Essas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Bondoso Deus. Como é bom ter esse privilégio, Pai querido, de orar pelas mulheres da sua igreja. Aquelas que o Senhor deu o privilégio de poder gerar um filho no seu ventre. Aquela que o Senhor deu a elas a honra de ser as pastoras e as anciãs de seus filhos.
aquelas que o Senhor deu a grande honra de preparar, Pai querido, os seus filhos para as mansões celestiais. Eu sei que aqui neste momento também tem crianças, Senhor, e elas são muito especiais aos seus olhos. E uma certa vez, quando um grupo de mães estavam ali reunidas, querendo que o Senhor Jesus Cristo as abençoasse, algumas pessoas próximas de Jesus queriam afastá-las dali, mas Jesus Cristo não diz: deixe vir a mim as crianças, os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Pai querido, eu te peço uma bênção especial sobre todas essas mulheres que estão aqui, Pai querido. Que o Senhor as abençoe com muito amor no coração. Porque o amor é capaz de romper barreiras, o amor é capaz de suportar, Pai querido, como nós vemos aqui, esses testemunhos registrados aqui hoje, para a sua igreja. Pai querido, as abençoe com determinação, porque Tu sabes a missão importante que ela tem, tanto no lar, quanto também na igreja. Que ela, Pai querido, ao trabalharem arduamente, elas possam colher o fruto de ver os seus filhos, a sua família, de mãos dadas, juntas, sem deixar nenhuma para trás. Apresentar naquele dia, Senhor, quando o Senhor voltar para nos reunir, formando um só povo, estarmos de pé, Senhor Deus, para a honra e glória do Seu santo nome. Essa é a missão que ela tem no lar, mas ela também tem uma missão aqui na igreja, Senhor, de levar as boas novas de esperança. Assim como o Senhor um dia as alcançaram, e por este motivo elas estão aqui, também levar essas boas novas de esperança para outras mulheres que estão lá fora, Senhor. Gente cuidando de gente, mulheres cuidando de mulheres, esse é o plano que o Senhor designaste. Foi isso que o Senhor idealizou no seu coração. Então eu te peço, dê a elas poder, para quando elas saírem para falar do seu amor, elas saiam cheias de poder e autoridade, porque o reino de Deus é o poder de Deus para a salvação. E que elas sejam cheias do seu Santo Espírito, para quando elas abrirem a sua boca, porque o Senhor deu o dom a ela de poderem falar em teu nome, que elas falem, Pai querido, e as pessoas deem ouvido àquilo que elas têm a dizer. As abençoe, Pai querido, nessa nobre missão, que é ganhar almas para o teu reino, para que em breve elas possam ter as suas estrelinhas nas suas coroas, as pessoas que elas ajudaram a estar de pé no grande dia do Deus eu sou. Em nome de Jesus, seu Filho amado, eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Permanece aqui para a gente tirar uma fotinha todo mundo junto.